Amém, queridos. O Senhor é bom em todo tempo, o tempo todo. O Senhor é bom. Aleluia. Vamos continuar estudando a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3. Bem, vamos ler a partir do verso 6. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este tempo que nós podemos estar aqui reunidos para ler e meditar na Sagrada Escritura. Que o teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão. Que o teu Espírito trabalhe também o nosso homem interior, para que sejamos transformados, aperfeiçoados e sejamos feitos em semelhança ao Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Para os judeus, pertencer a Deus significava ser filho de Abraão. E a gente nota essa questão muito forte nas Escrituras. Por exemplo, quando Jesus estava ali debatendo com os judeus, e os judeus quiseram provar para Jesus que eles eram filhos de Deus, em João capítulo 8, no verso 33, eles disseram assim: somos descendentes de Abraão. E no verso 39 eles disseram: nosso pai é Abraão. Então veja, Abraão era uma figura muito importante para os judeus. E por isso também ele era um personagem muito importante para os judaizantes, aqueles que acreditavam na justificação por meio da fé, mas as obras da lei. E esses judaizantes, então, eles diziam para os gentios que se eles quisessem pertencer a Deus, eles precisavam se tornar filhos de Abraão. E para eles, a única maneira de se tornar um verdadeiro filho de Abraão era submetendo-se à circuncisão, como Abraão fez. E isto era ensinado claramente nas Escrituras. Veja, em Gênesis capítulo 17, no verso 10, o Senhor estava falando com Abraão e ele disse o seguinte: esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e a futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Então isso aqui está nas Escrituras, Gênesis capítulo 17, verso 10. Então, na mente dos judaizantes, o que poderia ser mais claro do que isto, A menos que eles fossem circuncidados, eles não teriam o direito de chamar Abraão de pai, ou mesmo chamar Deus de pai, E porque eles criam desta forma, então é que Paulo vai fazer uso aqui da figura de Abraão, para poder explicar que os judaizantes estavam vendo isto de uma forma errada. Porque eles alegavam que Abraão e todos os seus filhos pertenciam a Deus não somente pela fé, mas também pelas obras da lei. E o que nós vamos ver aqui nas Escrituras é que esses judaizantes, eles não compreendiam nem o Evangelho e nem mesmo o Velho Testamento. É aquele problema, queridos, de a gente pegar um versículo isolado das Escrituras e tentar basear a vida ali. E era justamente isso que esses judaizantes estavam fazendo. Eles pegam este verso de Gênesis 17, 10 para formar toda a estrutura da doutrina deles, da fé que eles tinham, e então achar que eles tinham que fazer algo
para alcançar o favor de Deus. E então Paulo vai voltar às escrituras hebraicas, ele vai pegar o Velho Testamento e ele vai demonstrar através das escrituras que Abraão, na verdade, era uma testemunha a favor da fé e não em favor das obras. Veja, esse capítulo 3, ele começou falando dos versos 1 ao 5, que eles haviam recebido o Espírito, eles haviam alcançado uma experiência com o Senhor, através da fé e não através das obras. Agora, a partir aqui do verso 6, Paulo vai defender a exclusividade da fé com base na história bíblica. Veja, primeiro ele apela para a experiência. Como é que vocês experimentaram? O que vocês fizeram para receber o Espírito? E agora Paulo então vai usar a história bíblica, usando Abraão para demonstrar que o que realmente Deus quer ver em nós é a fé. E então em Gálatas 3:6 ele diz: assim foi com Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi atribuído como justiça. Veja, Paulo vai pegar aqui o texto de Gênesis e ele vai mostrar para esses judaizantes que queriam basear toda a sua doutrina em Gênesis 17, e Paulo então vai falar: espera aí, vamos estudar realmente a história, vamos lá para o início da história e ver como que tudo isto aconteceu. Então vamos lá, queridos, Gênesis capítulo 12, vamos entender a história de Abraão. E nós vamos ver então o registro das promessas de Deus para Abraão a respeito de sua descendência. Então lá, Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus está chamando Abraão e diz assim: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E no versos 2 e 3, Deus vai acrescentar a promessa: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então veja, queridos, Deus chega, chama Abraão e faz uma promessa para ele. E Abraão creu no que Deus estava falando com ele. Mal Abraão ouve a palavra de Deus, as instruções de Deus, diz aqui o verso 4: Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Ok? Agora vamos entender o que realmente a palavra de Deus está dizendo aqui a respeito de Abraão. Lá em Hebreus capítulo 11, o escritor vai fazer ali um resumo biográfico, deste período na vida de Abraão. Hebreus capítulo 11, versos 8 ao 10, diz assim: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para o lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então veja como que o escritor aqui de Hebreus começa. Ele diz: pela fé Abraão obedeceu. Ok, queridos? Então veja, Abraão deixou a terra de seus pais e viajou pela fé para a terra prometida. Depois de alguns anos, Deus chega de novo para Abraão para falar com ele e fazer uma promessa. E desta vez então é a promessa de um descendente, de um filho,
algo que humanamente, entenda isso, queridos, o que Deus está falando agora com Abraão, humanamente era difícil, muito difícil de acreditar. Vamos entender. Deus chega para Abraão, lá no comecinho, conforme nós lemos, e promete para ele uma terra. Mas o escritor aos Hebreus diz que Abraão peregrinou pelaquela terra como sendo uma terra estrangeira. Deus diz: Abraão, eu vou te dar uma terra. Mas Abraão não tem ainda essa terra. Agora Deus chega para ele e diz: eu vou te dar um herdeiro. Mas ele não tem um herdeiro ainda. E aí vamos pensar nele. Abraão, um homem com uma idade muito avançada, beirando 100 anos de idade. Sua esposa, 90 anos de idade. E acima de tudo, estéril. E aí Deus chega para este homem e diz que vai dar um filho para ele. Queridos, como que Abraão podia ser pai em tais circunstâncias? Deus chega para este homem de 100 anos de idade, com uma esposa de 90 anos de idade, estéril, e diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 15, verso 5. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. Veja, queridos, o que Deus promete fazer com Abraão era humanamente impossível. É ou não é? Então, o que Abraão podia fazer, a não ser crer? Deus está falando, amém. Aí lá na sua mente, mas Deus prometeu me dar uma terra e não deu ainda. Bom, não deu ainda. Isto é a fé, queridos. Não importa o que os meus olhos estão vendo, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou ouvindo, Deus disse. E Abraão, então, ele creu numa atitude de total dependência de Deus. E é isso que a Bíblia diz: Abraão creu em Deus. Abraão creu que Deus faria tudo o que estava dizendo que ia fazer. E essa, queridos, é a forma que toda a promessa de Deus deve ser recebida em nossos corações, pela fé. Tudo que Deus diz, nós precisamos receber pela fé. E então em Gênesis capítulo 15, verso 6, depois de Deus falar: olha as estrelas e conta, se é que você consegue contar, porque assim será a tua descendência. O verso 6 diz: e Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. E é justamente o que Paulo agora vai citar em Gálatas capítulo 3, verso 6. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído, ou, numa outra palavra, imputado como justiça. Veja, Paulo está enfatizando que foi o resultado da fé de Abraão que levou Deus a imputar a justiça, ou creditar justiça. O termo que Paulo usa aqui é justamente isso: creditar a ele como justiça. Quando Abraão creu em Deus, Deus o considerou como justo. Esse é um termo aqui financeiro, um termo de contabilidade, creditado como justo. Mas é assim, é como se, quando Abraão creu em Deus, Deus abriu uma conta bancária para Abraão. E assim que Deus abriu a conta, Deus creditou. Não foi Abraão, Deus creditou justiça na conta de Abraão. Isso não significa que Abraão era de fato justo.
mas implica que Deus imputou, declarou, creditou Abraão como sendo justo. Ele foi considerado como justo diante de Deus. Deus imputou a ele, então, a justiça. Vamos entender isto, queridos. Deus é aquele que tem o direito legal de declarar que um homem é justo ou injusto. E neste caso, Deus considerou Abraão como justo por causa da fé. Abraão creu em Deus, ainda que o que Deus estava falando com ele era humanamente impossível de acontecer, mas ele creu, porque era Deus que estava falando. Agora, vamos pensar aqui. Recentemente, um presidente, não vou citar nomes, mas recentemente um presidente declarou um político corrupto de inocente, deu um indulto para ele, através de um artigo chamado graça constitucional. Simplesmente, o presidente declarou: não, ele é justo, acabou, não tem mais condenação sobre ele. Então, queridos, é mais ou menos desta maneira que Deus agiu com Abraão. Sendo o rei dos reis, o senhor de tudo, Deus declarou Abraão como justo. Por mais que Abraão não fosse justo, Deus creditou a ele como justo. Agora, existe uma grande diferença entre Deus e esse presidente. Porque Deus, para declarar Abraão e toda a sua descendência como justo, Deus pagou o preço em Cristo lá na cruz do Calvário. Então Deus fez justiça para acreditar justiça para Abraão, diferente do que aconteceu com esses políticos. Entende isso, queridos? Então Deus, Ele faz justiça em seu Filho e pega essa justiça de Cristo. Cristo pagou o preço lá na cruz, e então Deus pega a justiça de Cristo e declara pessoas justas, ok? É muito forte na história judaica querer provar que Abraão não foi justo somente pela fé. Alguns escritos judeus, fora das escrituras, e para nós a única regra de fé é as escrituras, e a gente vai entender daqui a pouco por quê. Então esses escritos judeus, eles descrevem Abraão como um homem cuja justiça era uma recompensa por sua obediência. Sua posição diante de Deus não era um presente, mas era algo que precisava ser conquistado. Eles diziam ainda, esses escritos judaicos, que as promessas de Deus foram uma resposta à fidelidade de Abraão. E alguns rabinos então diziam que ele teve que passar por 10 testes para merecer o favor de Deus. No livro apócrifo de Macabeus, é o primeiro livro de Macabeus, capítulo 2, verso 52, faz uma pergunta: não foi na prova que Abraão foi achado fiel, e não lhe foi isso imputado em justiça? E a esta pergunta do livro de Macabeus, que não é um livro inspirado, Paulo dá a sua resposta: não foi por mérito. Abraão foi achado sim fiel na prova, mas ele jamais recebeu qualquer crédito por aquilo que ele fez, por as suas obras de obediência. Quando nós olhamos para as Escrituras, queridos, nós vemos que a vida de Abraão foi caracterizada pela sua confiança em Deus. Agora preste atenção, a confiança em Deus levou Abraão a obedecer aquilo que Deus havia dito. A obediência foi a prova
que Abraão creu, porque ele creu, ele obedeceu. Entende? Não é porque ele obedeceu que Deus creditou justiça para ele, mas porque ele creu, Deus creditou justiça, e por causa disso Abraão obedeceu. Entende a diferença, queridos? Abraão obedeceu somente porque ele creu. Ele obedeceu porque antes de qualquer coisa ele confiava em Deus. Então a obra da obediência somente comprovou que a sua fé era verdadeira. A gente já falou sobre isto. Tiago fala sobre isto na sua carta. Você tem fé? Então me mostre a tua fé através das obras. Ok, queridos? Tiago não estava dizendo que as obras é que são necessárias. Ele confirma que a fé é necessária, mas aquele que crê tem obras. Porque Deus concedeu justiça para essa pessoa, então ela pode realizar obras. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versos 2 ao 5. Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Deu para entender, querido, o que Paulo está colocando aqui? Se você trabalha o mês inteiro, é um presente o seu salário? Não, você trabalhou o mês inteiro, o patrão tem uma dívida com você, e então ele te paga. Mas se você não trabalha, e o patrão fala, vou te dar um salário, é mérito? Vamos dizer, chega um empresário, toca a campainha da sua casa e fala, vim te trazer um salário. Mas eu não trabalho na sua empresa. Não, mas eu quero te dar um salário. Foi isto que Deus fez. Você não trabalhou para Deus. Você não fez nada para Deus. Você só afrontou a Deus. Mas Deus resolveu te escolher. E Ele disse, eu vou te dar. E você creu. E Ele te deu. Amém, queridos? Então Abraão foi justificado não como um obreiro, mas como um crente. Foi por meio da fé que ele obteve a justificação diante do Senhor. Agora, para dar um golpe fatal nos judaizantes, as Escrituras mostram claramente que Abraão não teve que ser circuncidado para ser justificado diante de Deus. Deus considerou Abraão como justo antes mesmo de ele ter sido circuncidado, ou até mesmo antes de ele ouvir falar em circuncisão. Voltando para Romanos capítulo 4, versos 9 e 10. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Pois dizemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Como lhe foi atribuída? Quando ele foi circuncidado ou quando era incircunciso? Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. Em outras palavras, queridos, Abraão, o grande patriarca, ele foi justificado quando ele ainda era um caldeu incircunciso. E o fato de Abraão ter
sido justificado como um gentil, fez dele um exemplo perfeito para os Gálatas e para todos nós, que luta constantemente com duas perguntas: a quem Deus aceita? E baseado em que Deus aceita uma pessoa? E então Paulo vai responder através da história, o que aconteceu com Abraão. E respondendo essas duas perguntas: sabei então, no verso 7 de Gálatas 3, sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E sem dúvida nenhuma, querida, essa afirmação enfureceu os judaizantes, porque eles constantemente estavam dizendo que eles eram os filhos de Abraão em detrimento de todos os outros. Eles diziam: nós somos circuncidados, por isso nós somos os filhos de Abraão. E então Paulo pega a própria palavra deles para dar o golpe fatal, naquilo que eles ficavam declarando. No verso 7, quando Paulo fala os da fé, esses é que são os filhos de Abraão. Paulo está dizendo: todos os que creem, e apenas os que creem, são verdadeiramente filhos de Abraão e, por consequência, filhos de Deus. Ser da fé, queridos, significa viver controlado ou caracterizado pela fé. É aquele que deposita confiança em Deus como princípio que governa a sua vida. Para a gente entender bem, quero usar aqui as palavras de Smith Wigglesworth, que foi considerado o apóstolo da fé. Ele dizia assim: sou dirigido, não pelo que vejo, ouço ou sinto, somente pelo que creio. É isso que dirige a minha vida, o que eu creio. Não o que os meus olhos estão vendo, não o que eu estou ouvindo, não o que eu estou sentindo, mas aquilo que eu creio, baseado naquilo que Deus falou. E é justamente isso que as Escrituras ensinam, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém, queridos? Então veja, a filiação à família de Abraão não era hereditária. Os verdadeiros filhos e filhas de Abraão não são pessoas que guardam a lei, mas as pessoas que vivem pela fé naquilo que Deus fala. O traço familiar de Abraão é espiritual e não físico. E na prática isso significa que Deus nos aceitará somente na mesma base que Deus aceitou Abraão. É aquela história: tal pai, tal filho. Se Abraão, nosso pai, foi justificado pela fé, então seus filhos também serão justificados somente pela fé. E Paulo está mostrando que isso está lá no início da história e vem atravessando toda a história, mostrando que Deus escolheu a fé como condição para conceder a sua bênção, não as obras. Então, queridos, ninguém nunca vai se tornar um filho de Deus pelo que faz, mas somente pelo que crê, ok? Agora, vamos pensar aqui, em que nós devemos crer? Vamos mais uma vez olhar para Abraão. Em que Abraão creu? Ou melhor, em quem Abraão creu? A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. Então, a fé de Abraão não estava baseada na promessa. A fé de Abraão estava baseada em quem prometeu. E isso faz muita diferença. Ok? Abraão creu no próprio Deus. Abraão creu que Deus era fiel. Abraão creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Então, veja, na história de Abraão, quando ele não sabia para onde estava indo ou como chegaria no lugar, ele confiou que Deus iria levá-lo.
para o lugar onde ele precisava estar. Quando Abraão não tinha filhos ou qualquer motivo para pensar que os teria, ele creu que Deus honraria a promessa. E contra toda a esperança e acima de qualquer dúvida, Abraão confiou a sua vida nas mãos de Deus. Voltando para Romanos capítulo 4. Acho que o próximo livro que a gente precisa estudar é Romanos, né? Romanos capítulo 4, versos 20 ao 22 diz assim: contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que Ele, Deus, era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Ok, queridos? Porque ele creu que Deus era poderoso para fazer tudo o que havia prometido. Isto lhe foi imputado como justiça. Então, queridos, se nós vamos nos tornar filhos de Abraão, consequentemente filhos de Deus, nós devemos ter a mesma fé que Abraão possuía e direcionar esta fé para quem Abraão direcionou, isto é, Deus. Nós devemos confiar no Deus que cumpre todas as promessas que faz. Isto significa, queridos, que nós precisamos confiar em Deus para nos guiar passo a passo, que Deus vai nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir. Precisamos confiar na providência de Deus, crendo que Ele proverá tudo o que nós precisamos para esta vida. Confiar em Deus para nos libertar, acreditando que Ele vai nos sustentar no meio de todas as lutas e provações. Confiar em Deus para tudo, assim como Abraão fez. Mas acima de tudo, confiarmos em Deus para a nossa salvação, por meio da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Deus, o Filho, veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E nós precisamos crer e abraçar este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos receber e confiar na salvação de Deus da forma como as Escrituras nos oferecem. Ter fé, queridos, é acreditar nas boas novas da cruz e do túmulo vazio. É aceitar o que a Bíblia diz sobre a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É confiar em Jesus Cristo como crucificado. É como Paulo começa essa carta aos Gálatas, falando: Cristo foi exposto diante de vocês como crucificado. É acreditar que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para perdoar todos os nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia para nos justificar e nos dar a vida eterna. É nessas coisas que nós precisamos crer, se queremos que Deus nos aceite e nos justifique da forma como o fez com Abraão. Voltando para Romanos capítulo 4, versos 23 ao 25, diz assim: mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então veja, Paulo está dizendo, não é só de Abraão que as Escrituras estão falando, mas estão falando a nosso respeito. Quando nós colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa convicção no Deus que ressuscitou a Cristo crucificado, então
Deus Pai acredita a justiça de Cristo na nossa conta. Ele imputa a justiça de Cristo a nós, de modo que nós somos justos aos olhos de Deus por meio da fé. E assim nos tornamos verdadeiros filhos de Abraão, verdadeiros filhos de Deus. Essa fé, queridos, não era só para Abraão, não era só para os Gálatas, mas é para todos nós. No verso 6 aqui de Gálatas, capítulo 3, Paulo provou que a justificação pela fé era o plano de Deus para Abraão. No verso 7, ele mostrou que pessoas como os Gálatas poderiam se tornar filhos de Abraão pela mesma fé. E depois no verso 8 ele prova que a justificação somente pela fé sempre foi o plano de Deus para todos os povos em todos os lugares. Veja o verso 8 de Gálatas 3. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Este verso também, em outras versões, ele diz assim, que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E uma outra versão diz: de antemão, Deus pregou o Evangelho a Abraão. E Abraão creu em Jesus. Amém, queridos? Ele não conhecia o nome Jesus. Mas olha o que o próprio Jesus diz em João capítulo 8, verso 56. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Em que momento Abraão viu o dia de Cristo? A Bíblia não diz. A gente tem algumas ideias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas voltando aqui para Gálatas capítulo 3, verso 8, essa citação de Paulo nos leva para o início da história de Abraão, né? Mas também nos leva para antes de Abraão, lá na criação, quando Deus criou Adão e Eva e eles caíram em pecado. Gênesis fala sobre isto, de como Deus anunciou, Gênesis capítulo 3, verso 15, como Deus anunciou que Ele enviaria o seu Filho para vir a este mundo, para salvar toda a humanidade. E já naquele dia, Deus sacrificou um cordeiro, simbolizando Jesus, derramando sangue, para dar vestes de justiça para Adão e Eva. Então veja que a coisa vem antes de Abraão. Amém, queridos? E para Abraão, Deus então estava fazendo a promessa: e farei de ti uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. No capítulo 18 de Gênesis, no verso 18, diz assim: visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Agora, vamos notar algo interessante aqui, queridos. Em Gênesis, constantemente a gente vê: e Deus disse para Abraão. Amém? E Deus disse para Abraão. Mas quando chega aqui em Gálatas capítulo 3, no verso 8, o que Paulo diz? E as Escrituras, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão. Porque o Espírito de Deus leva Paulo a falar desta forma?
Porque Deus e a sua palavra é um só. A palavra de Deus é o próprio Deus falando. As escrituras, queridos, que nós temos aqui em nossas mãos, é o próprio Deus falando. E então Paulo usa essa expressão, e a escritura. Ok? Alguém disse assim: Deus e as escrituras são colocados em enorme conjunção, a fim de demonstrar que, tratando-se de clareza de autoridade, nenhuma distinção foi feita entre eles. Não há distinção entre Deus e a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, e é por isso que essa é a razão, porque Atos capítulo 4, verso 2 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque é Deus falando nela, com sua voz viva e poderosa. Cada página da Bíblia, cada palavra, vem diretamente da boca de Deus. É claro, queridos, que nós sabemos que homens escreveram a Bíblia, mas foi Deus falando para estes homens. Deus, pelo seu Espírito, levou estes homens a escreverem tudo quanto está escrito. É a palavra de Deus. E a mensagem unificada das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é que a justificação vem somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. O plano divino de salvação, a graça, a aliança da graça, que emana de Abraão até Cristo, é resumida aqui. E a Escritura pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O que Deus disse a Abraão era a proclamação do Evangelho. Amém, queridos? E como a gente citou Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Veja a boa notícia do Evangelho, ela está lá no Velho Testamento. Jesus é anunciado nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho é a boa nova sobre Deus perdoando os pecados e concedendo vida eterna ao justificar esses pecadores. E essas são as mesmas coisas nas quais Abraão creu. Ele creu em Jesus, ainda que o nome de Jesus não havia sido anunciado, mas ele creu na morte expiatória e ele creu na ressurreição. A história de Abraão mostra isto. Em Gênesis capítulo 22, você conhece a história, quando Deus fala para Abraão sacrificar Isaque, e no meio do caminho Isaque fala para Abraão: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, acreditando que Deus ia providenciar o sacrifício expiatório, ele diz: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. E Abraão estava realmente certo, porque Deus proveu um cordeiro ali preso nos arbustos, e Abraão então ofereceu este cordeiro em lugar de seu filho Isaque. A gente está falando que Abraão cria na expiação e na ressurreição. Veja, Abraão está subindo para o Monte Moriá para sacrificar seu filho Isaque, conforme o mandamento do Senhor. Mas quando eles chegam ao pé do Monte Moriá, Abraão diz para os seus servos, lá em Gênesis 22, verso 5, Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão sobe um monte com a faca em suas mãos para imolar seu filho. Mas ele não tinha dúvida nenhuma que depois de imolar seu filho, ele ia voltar junto com o filho. Ele tinha essa certeza. E por que ele tinha essa certeza? O escritor aos Hebreus nos responde em Hebreus 11, verso 9. O escritor mostra aqui o que ia na cabeça de Abraão.
Ele diz que Abraão considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Então veja, queridos, Abraão cria que Deus tinha o poder sobre a morte. Ele confiou que Deus ia perdoar os seus pecados através do sacrifício expiatório, mas ele também cria que através da ressurreição Deus iria dar a vida eterna. E assim, o Evangelho segundo Abraão inclui expiação e ressurreição. E talvez aqui, eu não sei, quando Deus coloca aquele cordeiro preso entre os arbustos, e Abraão vai e pega aquele cordeiro e põe sobre o altar no lugar de Isaque, Deus diz: é isto que eu farei. Eu vou providenciar o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. E talvez Abraão perguntou: como assim, Senhor? E Deus mostrou Jesus crucificado para Abraão. E Abraão viu o dia de Cristo. Abraão viu. Jesus falou que Abraão viu. Nós não estamos inventando nada. Abraão viu e se alegrou, porque ele sabia que tinha a vida eterna através de Jesus Cristo nosso Senhor. Queridos, se o Evangelho era suficiente para Abraão, ele é suficiente para nós. Nós precisamos crer na morte expiatória e na ressurreição corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus planejou desde o princípio. Essa é a maneira de Deus lidar conosco em nossos pecados e nos dar a vida eterna. Amém, queridos? Muitas pessoas podem falar: mas por que vocês insistem tanto, depois de abraçar a doutrina reformada, por que vocês estão insistindo tanto nessa questão da justiça somente pela fé? E alguns perguntam: que diferença faz se Deus nos justifica pela fé ou se Deus nos justifica pelas obras? O importante é que Deus nos justifica. Por que dividir a igreja por causa dessa doutrina? Queridos, essa é a doutrina de Gênesis e Apocalipse. E se a gente não abraçar essa doutrina, a gente corre no risco de não crer em nada. A gente corre o risco de, em vez de ter fé, ter presunção, achando que nós merecemos alguma coisa, quando nós não merecemos nada. Se não fossem as misericórdias de Deus, diz as Escrituras, há muito teríamos perecido. A justificação somente pela graça, somente por meio da fé, somente em Cristo, sempre esteve no cerne do plano de Deus para a salvação dos pecadores. Alguém disse assim: a justificação continua sendo o meio, o começo e o final da história da salvação. E é por isso que Paulo dizia: a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão. O Antigo Testamento teve a antevisão de prever a vinda de Jesus ao mundo para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar no terceiro dia. As Escrituras não somente previam que ele viria, mas que ele justificaria os crentes pela fé, exatamente como ele fez com Abraão. E é por isso, queridos, que nós precisamos abraçar o Evangelho de Jesus Cristo da forma como ele está colocado nas Escrituras. Esse é o plano de Deus para a salvação de todos os povos, em todos os lugares. Esse é um plano universal de Deus. Deus disse para Abraão que todas as nações seriam abençoadas desta maneira. Quando Paulo fala lá em gentios, em Gálatas 3, verso 8, a palavra que ele usa pode ser traduzida como gentios ou povos, Porque não está se referindo a um estado político como Israel
ou como uma outra nação qualquer, mas está se referindo a todos os grupos de pessoas. Deus disse que por meio de Abraão a sua bênção chegaria a todas as comunidades e raças do mundo inteiro, a toda tribo, língua e nação. Esse foi o plano que Jesus também estabeleceu em Mateus capítulo 28, verso 19, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E então estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é por isso que Paulo abraçou o chamado de Deus para viajar o mundo inteiro de sua época, sendo o primeiro missionário em missões mundiais. Por isso ele foi para a Galácia, porque ele estava levando a bênção prometida a Abraão. E a gente precisa entender, queridos, que essa é a nossa missão: pregar o evangelho a todo grupo de pessoas. Essa deve ser a agenda prioritária da igreja. Agir biblicamente é agir de forma, pensar e agir de forma global. Pregar o evangelho ao mundo inteiro. Se a gente não pode ir, e é verdade, a gente não pode ir para o mundo inteiro, a gente pode orar pelos que vão, e a gente pode ajudar financeiramente os que vão. Mas a nossa missão é essa, queridos, que o evangelho se espalhe pelo mundo inteiro. E Jesus disse que um dos sinais da sua volta, algo que iria acontecer antes da sua volta, é que o evangelho do reino seria anunciado a todas as nações. Se nós amamos a volta de Jesus, nós precisamos cooperar para que o evangelho se espalhe pelo mundo inteiro. Há uma canção infantil muito interessante, que traz uma teologia muito profunda. Ela diz assim: Jesus ama as criancinhas de todos os povos e nações, preto, branco, amarelinho, Jesus olha com carinho, Jesus ama as criancinhas deste mundo. E nós precisamos aprender essa canção das criancinhas e amar como Jesus ama, e então levar o evangelho do Senhor para todos, para que todos se tornem filhos de Abraão, vindo a Jesus pela fé, e assim se tornem filhos de Deus, abraçando o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da justificação pela fé. E para terminar, queridos, no verso 9, Paulo resume tudo o que ele vem dizendo até aqui. Ele disse: desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Veja, esses versículos falam de uma bênção comum a todas as pessoas. Ele disse: nós somos abençoados com Abraão, do modo que todas as bênçãos que Deus deu a Abraão, elas se tornem nossas bênçãos também. E eu gosto de resumir as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, todas as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, com as palavras do salmista no Salmo 103, versos 2 e 5, quando ele diz: bendize a minha alma, bendize ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se fosse um só benefício, não seria difícil esquecer. Se fosse dois, não seria tão difícil esquecer. Mas ele diz: não se esqueça de nenhum dos muitos benefícios do Senhor. E aí ele resume: é Ele, Deus, quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Eu digo que este é o resumo, porque engloba tudo. Como uma canção antiga dizia: o que tu precisas, conta para Jesus, porque Ele tem tudo para te dar. Porque lá na cruz Ele disse: está consumado, tudo está feito. Pedro diz na sua carta que Deus já nos concedeu
todas as coisas que nós precisamos para viver uma vida justa e piedosa neste mundo. Tudo que você precisa foi conquistado lá na cruz do Calvário. E pela fé nós nos tornamos o objeto da bênção que Deus prometeu a Abraão. Desta forma, queridos, Abraão se torna nosso irmão, assim como nosso pai na fé. Entende isto? É pela fé. Eu preciso orar mais para receber as bênçãos de Deus. Não, você não precisa orar mais. Você precisa crer mais. Ou simplesmente crer. Eu preciso jejuar. Não, você não precisa jejuar, você precisa crer. Eu preciso fazer uma campanha. A igreja lá não sei aonde está fazendo uma campanha de 7 dias, 8 dias, 9 dias, 12 dias, 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Não, você não precisa disso, você precisa crer em Jesus Cristo. Crer que Ele morreu pelos seus pecados, justificou você através da ressurreição, fez de você um filho de Deus e herdeiro de tudo que pertence a Deus. Jesus, o herdeiro de Deus, nos faz co-herdeiros com Ele. Essa é a bênção de Abraão. É isto que Deus prometeu através do Evangelho de Jesus Cristo. Isso então, queridos, faz parte da doutrina da comunhão dos santos. Deus oferece uma só salvação em um só Cristo para ser compartilhada por um só povo, o povo da fé, aqueles que creem. A bênção que Paulo tem em mente aqui é especificamente, sim, a bênção do Evangelho que foi anunciada a Abraão, que é a justificação, a aceitação aos olhos de Deus através da fé. Mas Abraão recebeu muitas bênçãos em toda a sua vida. Ele alcançou uma herança na terra prometida. Ele recebeu um filho, já em idade impossível de ter este filho, e se tornou pai de muitas nações. E Abraão recebeu a maior bênção de todas, é que Deus não imputou a ele os seus pecados, mas imputou a justiça de Cristo. E a experiência de Abraão deve se tornar a nossa experiência, para que nós possamos receber todas as bênçãos que Abraão experimentou. Nós podemos ser feitos justos diante de Deus, podemos nos tornar um amigo de Deus, como Abraão foi chamado o amigo de Deus. Nós podemos nos tornar amigos de Deus por caminharmos com Ele, por vivermos com Ele aqui e por toda a eternidade. E tudo que nós precisamos, queridos, é crer. Crer em Jesus Cristo e nada mais. Se nós queremos a bênção de Abraão, precisamos receber da mesma forma que Abraão recebeu. Abraão foi justificado como um homem de fé. Ele não foi justificado como um judeu circuncidado, mas como um crente em Jesus Cristo. E o legado de Abraão, então, é recebido desta forma. Paulo diz: os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Nós não precisamos ser circuncidados para sermos justificados diante de Deus. Nós não precisamos observar a lei para sermos justificados diante de Deus. Mas aqui vai um parênteses: todo justificado, ele guarda a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra Deus. Ele não é justificado pela sua obediência, mas porque ele é justificado, ele obedece. Nós não precisamos fazer nada para receber, somente crer. Mas depois que cremos e recebemos, então vivemos para a glória de Deus. Aqueles que creem em Jesus são os que recebem a bênção que Deus prometeu a Abraão. E como diz mais uma canção das crianças, falando que Abraão tem muitos filhos, e a canção das crianças termina dizendo: eu sou um deles. Você é um deles.
Por isso, vamos louvar e adorar o nosso Senhor. Amém, queridos? Somente crendo. Foi o que Jesus disse para Jairo, quando sua filhinha estava morta. E Jesus disse: creia somente. Não faça mais nada. Somente creia. Porque tudo é possível ao que crê. Porque aquele em que nós cremos, para ele, nada é impossível. Ele diz uma palavra e tudo acontece. Pela sua palavra ele criou este universo. E pela sua palavra ele sustenta este universo. Porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso, que não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Tendo dito, certamente o fará. E para que ele faça na sua vida, basta você crer. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido esta palavra. E coloque a sua fé em Jesus Cristo, para ser perdoado, justificado e alcançar vida eterna. E enquanto aguardamos aquele dia, recebemos todas as bênçãos prometidas a Abraão. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse, talvez como aquele pai daquele menino falou com Jesus, quando Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E aquele pai disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque muitas vezes eu falo que creio, mas a minha fé não é constante, a minha fé não tem real fundamento. Então, Senhor, ajuda-me a crer. Senhor, me ajude a crer. Eu quero crer no Evangelho de Jesus Cristo, da forma como está colocado nas Escrituras, sem tirar nada, sem acrescentar nada. Eu quero crer em Jesus Cristo, conforme as Escrituras. Me ajuda, Senhor. Santo Espírito de Deus, nos ajude. Santo Espírito de Deus, nos ajude.